Sou Aspásia Papazarros, do Núcleo de Literatura e Idioma da Areté, Centro de Estudos Helênicos. Este núcleo tem por finalidade pesquisar e divulgar obras da literatura neogrega. Neste grupo fazem parte também Silvia Ricardino, Marina Zarvos, Maritza Betanes, Vassiliki Constantinido, e hoje contamos com a presença de nossas convidadas, Dimitra Apostolopoulos e Helena Sazares. Neste nosso encontro, daremos continuidade à apresentação de escritoras mulheres com o intuito de, através de seus poemas e prosas, nos aproximarmos da expressão do feminino da mulher grega. São escritoras, muitas delas premiadas, cujas obras são bastante conhecidas na Grécia, mas muito pouco entre nós no Brasil. A tradução foi feita por Silvia Ricardino, que, entre outras importantes traduções, feitas a partir do grego. Silvia fará uma breve apresentação de cada uma das autoras antes da leitura, em português e grego, de seus escritos. A primeira autora de hoje, Maria Lainá, nasceu em 1947. Ela estudou direito, mas nunca exerceu advocacia, tendo trabalhado, até agora, ativamente como professora, crítica de arte, produtora de programas de rádio e televisão e tradutora. Pertence à chamada geração de 70, porque faz parte do grupo de escritores gregos que começaram a publicar sistematicamente depois do fim da ditadura dos coronéis. Além de poemas, ela escreve prosa e dramaturgia, ensaios e críticas. Sua primeira coletânea de poesias foi publicada quando ela tinha só 21 anos. Trata-se, portanto, de mais uma escritora precoce, premiadíssima e traduzida para outras línguas. Ela disse um dia: espero que a poesia continue a me considerar uma adversária, como eu também a considero, e nós duas, afinal, vítimas do tempo. O poema dela, que será lido a seguir, é uma ode triunfal dos primeiros que ela publicou. Se um dia eu morrer, jamais dê ouvido ao presumido a que jaz. Você me encontrará no sopro do vento, no fugidio sorriso das crianças. Se um dia eu morrer, jamais leia meu nome sobre uma pedra. Você saberá me ouvir nos sons da primavera e no insistente ruído da chuva. Se um dia eu morrer, jamais acredite que meu amor acabou. Pense que ele está esperando por você com outras sensações, descrevendo a sua beleza. Αν κάποτε πεθάνω, μην ακούσεις ποτέ πως τάχα κείνη ενθάδε. Εσύ θα με βρεις στην αναπνοή του αγέρα, στο φευγαλαίο παιδικό χαμόγελο. Αν κάποτε πεθάνω, μη διαβάσεις ποτέ το όνομά μου σε πέτρα. Εσύ θα ξέρεις να μ' ακούσεις στον άχο της άνοιξης και στην επιμονή του ήχου της βροχής. Αν κάποτε πεθάνω, μη πιστέψεις ποτέ πως η αγάπη μου τελείωσε. Σκέψου πως θα σε περιμένει σ' άλλες αισθήσεις, περιγράφοντας την ομορφιά σου. A segunda autora, Tassula Karageorgiou, nasceu em Alexandria, em 1954. Estudou na Universidade de Atenas e é doutora em filologia pela Universidade de Creta. Já publicou coletâneas de poesia, contos, ensaios, artigos e traduções de poemas de autores da antiguidade, principalmente das poetisas Safo e Érina de Telos. O poema dela, que será lido, foi dedicado a Kiki de Mulá, a primeira dessa série de escritoras de que nós estamos tratando. E ele é centrado justamente em Érina de Telos,
aqui transportada do século IV a.C. para o mundo dos aeroportos, dos cartões de crédito e dos celulares. Perdeu-se subitamente a poetisa, e ninguém sabe onde estava pela manhã e onde à tarde. No que diz respeito ao pôr do sol, não há sol que se levante. Tem culpa por não ter celular? Ou talvez por ter saído pela primeira vez de Telos? Terá culpa pela submersão das ilhas que se enfiaram para sempre dentro do mar? E em algum lugar hão de recolhê-la. Não é possível. Deverá ter alguma senha, um cartão para saque automático de dinheiro. Só localizaram sua valise quando os alarmes dispararam no controle dos passageiros e de suas bagagens. E na tela apareceram algumas cordas quebradas e um papiro deteriorado, com escritos misteriosos. Falava talvez de incêndios que aniquilaram os pinheiros. Sou uma valise esquecida no posto, mesmo tendo um laço púrpura na alça. Χάθηκε ξαφνικά η ποιήτρια, κανείς δεν ξέρει πού ήταν το πρωί και πού το μεσημέρι. Όσο για το ηλιοβασίλεμα, ήλιος δεν ανατέλει. Να φταίει που δεν είχε κινητό ή μήπως που εγκατέλειψε πρώτη φορά την Τήλο. Να φταίει που βούλιαξαν τα νησιά και έχουν χωθεί για πάντα μες στη θάλασσα. Κάπου θα τις τριμώξουν, δεν μπορεί. Θα έχει κάποιον κωδικό. Μια κάρτα για αυτόματη ανάληψη χρημάτων. Εντόπισαν μονάχα τη βαλίτσα της όταν ούρλιαξαν οι συναγερμοί ελέγχου των επιβατών και των αποσκευών τους και στην οθόνη φάνηκαν κάτι χορδές σπασμένες και ένας φθαρμένος πάπυρος με μυστικές γραφές. Μιλούσε μάλλον για φωτιές που αφάνισαν τα πεύκα. Είμαι βαλίτσα ξεχασμένη στο σταθμό κι ας έχω πορφυρή κορδέλα στο χερούλι. A terceira autora, Zoe Carelli, nasceu em Tessalônica e ela viveu o século XX em sua totalidade, podemos dizer, já que ela nasceu em 1901 e morreu em 1998 aos 97 anos de idade. Estudou línguas e música e cursou filologia na Universidade de Tessalônica, sua cidade natal. Ela surgiu no cenário da literatura grega na década de 30, e a partir de 1940 começaram as edições sistemáticas de suas muitas coletâneas de poesia, obras para teatro, ensaios e artigos. Foi tradutora e também teve seus poemas traduzidos para várias línguas e acumulou prêmios ao longo de sua longa vida, tendo recebido, inclusive, da Universidade de Tessalônica, o título de doutora honoris causa aos 87 anos de idade. É mais uma autora tomada por angústia existencial, entremeada de inquietude religiosa, tudo isso descrito com extrema sensibilidade. Seus temas predominantes, tanto na poesia quanto no teatro, são o tempo, a solidão, o amor e a morte. No poema que será lido a seguir, e que foi escrito em 1957, a autora fala de uma mulher que se descobre possuidora de luz própria. O título é O Ser Humano Mulher. Eu, mulher, o ser humano mulher, sempre buscava teu rosto, até agora o de homem, e não consigo de outro modo percebê-lo. Quem é que está muito mais só, arrebatada e desesperadamente só, agora? Eu ou ele? Acreditei que existo, existirei, porém quando eu existia sem ele. E agora?
Como me mantenho de pé sobre a luz? Qual é o meu próprio desgosto ainda? Ó, quanto sofro em dobro, eu me perco continuamente quando tu não és meu guia. Como olharei o meu rosto, como aceitarei minha alma, quando luto tanto e não consigo me ajustar? Porque através de ti, a mulher ajusta-se ao homem. Não se distingue ainda o trágico do impessoal, nem eu consigo imaginá-lo ainda. O que acontecerá por eu ser tão bem e tanto conhecer melhor, sabendo que do flanco dele não me tiraste? E digo que sou um ser humano integral e solitário. Sem ele, eu não tinha sido, e agora sou e posso. E somos um par separado, ele e eu, que tenho luz própria. Eu jamais fui lua, mas disse que não serei sustentada pelo sol. E tenho tanto orgulho que vou tentar atingir o dele e ultrapassar. Eu, que agora me instruo e plenamente aprendo que quero me opor a ele, que nada dele quero aceitar e não quero esperar. Não choro nem entoo cantilena, mas se torna mais doloroso o meu dilaceramento em preparo para que eu conheça o mundo por mim mesma, para que eu pronuncie minhas próprias palavras, eu que até agora existi para admirar, para respeitar e para amar. Eu já não pertenço mais a ele, e é preciso que eu esteja sozinha, eu, ser humano, mulher. Η άνθρωπος. Εγώ γυναίκα, η άνθρωπος. Ζητούσα το πρόσωπό σου πάντοτε. Ήταν ως τώρα του ανδρός και δεν μπορώ αλλιώς να το γνωρίσω. Ποιος είναι και πώς, πιο πολύ μονάχος. Παράφορα απελπισμένα μονάχος. Τώρα εγώ ή εκείνος. Πίστεψα πως υπάρχω, θα υπάρχω. Όμως ποτέ υπήρχα δίχως του. Και τώρα πως στέκομαι, σε ποιο φως. Ποιος είναι ο δικός μου ακόμα καημός. Πόσο διπλά υποφέρω. Χάνομαι διαρκώς, όταν εσύ ο οδηγός μου δεν είσαι. Πώς θα δω το πρόσωπό μου, τη ψυχή μου, πώς θα παραδεχτώ, όταν τόσο παλεύω και δεν μπορώ να αρμοστώ. Ότι δια σου αρμόζεται, γινεί το ανδρή. Δεν φαίνεται ακόμα το τραγικό, το απρόσωπο, ούτε κι εγώ δεν μπορώ να το φανταστώ ακόμα. Τι θα γίνει που τόσο καλά, τόσα πολλά ξέρω και γνωρίζω καλύτερα. Πώς από το πλευρό του δεν με έβγαλες. Και λέω πως είμαι ακέραιος άνθρωπος και μόνος. Δίχως του δεν εγινόμουν και τώρα είμαι και μπορώ και είμαστε ζεύγος χωρισμένο. Εκείνος και εγώ έχω το δικό μου φως. Εγώ ποτέ, σελήνη, είπα πως δεν θα βαστώ από τον ήλιο και έχω τόση υπερηφάνεια που πάω τη δική του να φτάσω και να ξεπεραστώ εγώ, που τώρα μαθαίνομαι και πλήρως μαθαίνω πως θέλω σε εκείνο να αντισταθώ. Και δεν θέλω από εκείνον τίποτα να δεχτώ και δεν θέλω να περιμένω. Δεν κλαίω ούτε τραγούδι ψάλλω, μα γίνεται πιο δημιουργό το δικό μου ξέσκισμα που τιμάζω. Για να γνωρίσω τον κόσμο διεμού, για να πω το λόγο δικό μου, εγώ που ως τώρα υπήρξα για να θαυμάζω, να σέβομαι και να αγαπώ. Εγώ πια δεν του ανήκω και πρέπει μονάχη να είμαι. Εγώ η άνθρωπος. A próxima autora, ao contrário da anterior, viveu muito pouco. Ela viveu só 28 anos, de 1902 a 1930. É Maria Polidori e pertence à chamada geração de 20. Teve uma vida e uma carreira meteóricas. Aos 14 anos já publicou o primeiro poema. Começou a trabalhar no emprego público e a se interessar pela emancipação feminina. Aos 18 anos perdeu pai e mãe e transferiu-se para Atenas e se inscreveu na Faculdade de Direito. Aos 20, apaixonou-se por um colega de trabalho que era ninguém mais, ninguém menos que o poeta Costas Kariotakis. Nós estamos falando da Maria Polidori, certo?
O Costas Cariotakis só era 6 anos mais velho que ela, mas já tinha 2 coletâneas de poesia publicadas e algum reconhecimento da crítica. Aos 21 anos, ela começou a ter problemas de saúde e aos 22 ficou noiva de outro homem, embora sempre apaixonada pelo poeta Cariotakis. Logo, ela abandonou a faculdade de Direito que cursava, desligou-se do emprego e se inscreveu num curso de teatro. Participou de algumas peças, mas, comprovando não ter talento, resolveu largar tudo, romper o noivado e ir embora da Grécia. Assim, em 1926, ela vai para Paris, onde trabalha como modista e sua saúde piora muito com isso. Então, ela volta para Atenas em 1928, tuberculosa, e interna-se numa clínica para tratamento. Lá na clínica, ela recebe a visita de Cariotakis, por quem ela continua apaixonada. Um mês apenas antes de ele se suicidar. Em 1929, finalmente, ela tem 2 coletâneas de poesia editadas, mas morreu logo no ano seguinte, ajudada por um amigo, após tomar injeções de morfina. Sua obra é bastante popular e foi, inclusive, seus poemas foram musicados por vários compositores, mas ela não é uma unanimidade entre os críticos. Alguns consideram que a sua poesia é um pouco trivial demais. E muitos acham, no entanto, que ela tem uma grande sensibilidade e que fala com muita poesia de temas muito simples do cotidiano. O poema dela que vai ser lido aqui não trata nem de amor nem de morte, como é comum nas poesias dela, mas sim é uma saudação à poesia que tem como título Salve, Ritmo e Rima. Salve, ritmo e rima. Eu o saúdo. Já não controlo minha voz. Escapa um delírio. Mesclo os dois, mas meu alento não basta. Se rompe. Cantiga, eu te abandono. Sons, poemas, vocês me abandonam. A única corda de minha lira eu percuto em vão. Que tenha apenas um salve, que a corda seja apenas esse salve em meu coração. Passam as coisas boas, genuínas, a vida passa. Há indiferença nos olhos do amor. Maldosa embriaguez na destruição de tudo o que resta, no marasmo que floresceu dentro e fora de mim. Excesso de era, sinal de bloqueio. Passam as coisas boas, genuínas, a vida passa. Doce cantiga, minha voz já não aguenta. Cantar a morte, a infelicidade, esquecer a alegria, o amor, isso não quero. Prefiro desaparecer, abraçando com força a corda que me resta para que ela não acene docemente a morte. Essa também tarda com veleidades de apaixonado. Eu as saúdo, cantigas, aonde forem, não me esqueçam. Chiere rithmekerima, sascheretizo, piadenorizo tifonimo, xefevi paralirima, sasmigo maipnoimu deftani, spa, scopé safino, ihe tragudi mafinetet, timonachi hordi matia cruos tiliramu, nahi mono enachere, nane monachitu here e hordisti gardiamo, pane taurea tarna isoi, aviaforias tisagapi stamatia, kakias methisis tohalasmotu otia pomeni, stomarasmo puehi anthisi mesamu kexo, kisu plimira simea apoklismu.
Πάνε τα ωραία, τα αγνά η ζωή, γλυκές σκοπέ, δε μου αντέχει η φωνή. Να τραγουδώ το θάνατο, τη δυστυχία, να λησμονώ της χαράς την αγάπη, δεν θέλω. Ας βήσω σφιχαγκαλιάζοντας τη χορδή που μου μένει, να μη σημαίνει γλυκά στο θάνατο και αυτός αργεί με ιδιοτροπία ερωμένο. Σας χαιρετίζω, σκοποί, όπου πάτε, μη με ξεχνάτε. Nossa próxima escritora nasceu em Creta. É Galateia Kazantzakis nasceu em Creta em 1881 e é a primeira de 4 filhos de um intelectual de Heráclio, o editor Stylianos Alexiou. Graças ao ambiente da família, ela foi estimulada desde muito cedo a ler e a estudar, coisa rara para uma mulher na época. Ela surgiu na cena literária em 1906, sendo autora de poesias, ensaios, obras teatrais, romances e traduções. Foi a primeira mulher do escritor Nikos Kazantzakis, entre 1911 e 1926, quando se divorciou dele. Mas ela, que tinha adotado o sobrenome desse primeiro marido, manteve o sobrenome Kazantzakis mesmo depois do divórcio e de um segundo casamento com outro escritor. Inicialmente ela foi influenciada pelo primeiro marido, mas ela logo seguiu um caminho um pouco diverso, muito politizada em sua vida e obras contestadoras. Sempre nela predominaram as preocupações sociais e humanitárias. O trecho a seguir é do seu romance Homens e Super-Homens. Quando alguém dá ao Manussos alguns tostões e pergunta o que vai comprar, ele imediatamente responde: sal? Porque quando a gente, meu amigo, pode comer verdura sem azeite, sem sal não dá para engolir a infeliz de jeito nenhum. O Manussos é o mais velho dos 6 filhos da Caterina. Ele não tem nem 8 anos. A casa deles é um único cômodo, sem janela. A luz entra pelo postigo da porta. No fundo, há um mezanino com 2 degrauzinhos. Lá todos dormem sobre cobertas empilhadas, de uma ponta à outra. No canto, a lareira. Para ferver água, para cozinhar, para acender e queimar lenha na época do inverno. Mas com toda a pobreza, eles são fortes, por causa do clima. A aldeia é alta, 1000 metros, rodeada de montanhas e com uma planíciezinha no meio. Também tem água boa e abundante. Os homens lá de cima não têm nenhuma doença. Tuberculose não dura muito, nem paludismo, é assim que eles chamam a febre palustre. Quanto aos velhos, dizem que eles só morrem se acontecer de despencarem de algum lugar. Rico é quem tem pão o ano inteiro. Todos os da aldeia são necessitados, mas nenhum mais do que a Caterina. Teve a infelicidade de perder o marido, sabe? Ele foi para a cidade trabalhar e em 1 mês morreu de tifo. Quando ele vivia, eles não passavam tanta fome. Os habitantes de lá são calmos, engraçados e inteligentes. Não são selvagens como em outros lugares em que ficam se matando sem motivo. E se alguma moça lá arruma namorado, eles nem falam mal dela. A próxima escritora é irmã da Galateia e filha também do editor Stylianos Alexiou. É a Ellie Alexiou, também nascida em Heráclio em 1894. Ela, aos 17 anos, visitou Atenas pela primeira vez e começou a frequentar um círculo de escritores. Estreou na literatura em 23, sempre trabalhando como professora e militando na política.
Seus escritos numerosos abrangem tradução literária e ensaios de pedagogia. As obras teatrais em prosa são realistas e refletem seu anseio por justiça social. O trecho a seguir é de uma de suas inúmeras crônicas, cujo título é Degradê. Dizem que os degradês este ano estão na moda. Se você encontrar um chapéu com 3 gradações da mesma tonalidade, estará na ordem do dia. E se guarnecer sua saia com babados, que normalmente alargam ou afinam, outra vez você estará na ordem do dia. Só porque está na moda? Parece-me tão estranho isso quanto se me dissessem que este ano está na moda beber água quando se tem sede. De tudo que vejo e até onde percebo, a gradação é uma forma costumeira, uma manifestação comum a todos os fenômenos da natureza ou do mundo ético. O amor, as cores, o céu, a tempestade, a morte, têm em si a peculiaridade do passo a passo. Nós, os professores, então, estamos todos os dias na moda. Trabalhamos em continuação, 6 horas pela manhã, com 5 intervalos, 5 paradas regulares que nos conduzem lentamente do bem-estar e do bom humor à ranzinzice e à exaustão. No primeiro intervalo, estamos todos tagarelas, impertigados e andamos para cima e para baixo. Mostramos especial interesse pela política. Contamos como passamos a noite. Há um anseio por falar de um encontro trágico. Outro quer transmitir as últimas notícias sobre filho recém-nascido, como ele aperta com a força de Hércules as coisas que lhe passam pelas mãos. O professor de física implora um pouco de calma para ler um artigo sobre a solidariedade no mundo da natureza. No segundo intervalo, ainda é possível nos comunicarmos, ao menos para cada um que fala, a 2 que ouvem. No terceiro intervalo, os professores começam a disputar as cadeiras, percebendo de repente que elas são em número inferior ao das pessoas. Que selvageria, não termos nem onde sentar. Enviem imediatamente uma petição ao inspetor. Peçam também um sofá. Afinal, com tanta gente aqui, 700 crianças, alguma pode desmaiar. Ontem mesmo, uma criança que recebeu uma pedrada na cabeça e caiu, teve de ser deitada no chão até que se recuperasse. No quarto intervalo, ocorre uma recomposição de forças. Os professores parecem marechais experimentados, envelhecidos nas linhas de frente. Agora prosseguem com método, encomendam chás, cafés, roscas e economizam forças. Não dão um pio, porque a pouca reserva de voz que os seus órgãos fonadores ainda têm, em breve será necessária dentro da sala de aula. No último intervalo, jovens e velhos depõem as armas, clamam por socorro desesperadamente, agitam bandeira branca pedindo trégua. Mas a quem? Já não se sentam nas cadeiras, desabam sobre elas. Já não há comunicação entre eles. Salve-se quem puder. O professor de ginástica, no canto da sala, massageia as pernas. Que calvário que é esta 6ª hora! Quando começa a aula, diz o professor de religião, muitas vezes me sinto um trapo numa selva com 70 alunos de 15 anos. E fechando a porta, tenho a impressão de entrar na cova dos leões. A próxima autora, guardadas as devidas proporções, também lutou por justiça social. Trata-se de uma monja, depois santa, que a ortodoxia comemora no dia 7 de setembro e que viveu em Bizâncio no século IX da nossa era. Os dados sobre sua vida são repletos de incertezas, desde o nome, de que há várias versões, segundo a fonte, mas prevalece o que ela adotou no mosteiro, Cassiani.
Quanto ao resto, a versão dominante diz que ela nasceu em Constantinopla, era de família nobre, ligada ao imperador. Parece que tomou parte na festa para a escolha da futura esposa do imperador Teófilo. Ele ficou muito impressionado com a sua beleza, mas sentindo-se humilhado pela inteligência dela, não a escolheu. Dela sabe-se ainda que fundou um mosteiro em Constantinopla e foi superiora. Escreveu muitos poemas religiosos, dos quais alguns até hoje fazem parte dos livros da Igreja Ortodoxa. O trecho a seguir é um cântico da Semana Santa, um tropário, claramente inspirado na parábola da mulher pecadora, salva da morte por apedrejamento, pela célebre frase: que atire a primeira pedra quem nunca cometeu pecado. Senhor, a mulher mergulhada em múltiplos pecados, assim que percebeu tua divindade, juntou-se às portadoras de mirra pesarosa e, antes de teu sepultamento, ungiu-te com perfumes. Ela dizia contrita: ai de mim, que levo dentro uma noite tenebrosa, noite sem lua, feita de luxúria e de amor ao pecado. Aceita meus jorros de lágrimas. Tu que permutas nuvens com as águas do mar, debruça-te sobre os gemidos deste coração. Tu que descendendo dos céus vieste à terra. Abraçarei teus pés maculados e novamente os enxugarei com os meus cabelos. Desses mesmos pés, uma tarde no paraíso, Eva ouviu os passos e de medo foi se esconder. A abundância de meus pecados e o abismo de tuas penas, quem pode avaliar, ó Redentor de almas, ó meu Salvador? Não desprezes tua serva, tu que possuis misericórdia infinita. Κύριε, η εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γυνή, την συναισθωμένη θεότητα μυροφόρου αναλαβούσα τάξην, οδυρωμένη μοίραση προ του ενταφιασμού κομίζει. Όι μη, λέγουσα ότι νίξ μη υπάρχει ίστρος ακολασίας. Ζωφώδη στέκια σέλινος έρος της αμαρτίας. Δέξε μου τα σπηγάς των δακρύων, ο νεφέλες διεξάγων της θαλάσσης το είδωρ. Κάμφθη τιμή προς τους στεναγμούς της καρδίας, ο κλίνας τους ουρανούς τι αφάτο σου κενώσει. Καταφυλίσω τους αχράντους σου πόδας, αποσμίξω τούτους δε πάλιν της κεφαλής μου βοστρίχης. Ο εν το παραδείσο Εύα το δειλινόν, κρότον της οσύν ηχηθήσα, το φόβο εκρύβει. Αμαρτιών μου τα πλήθη και κρυμάτων σου αβύσσους, τι εξιχνιάσει ψυχοσώστα σωτήρ μου, μη με τη συνδούλην παρήδης ο αμέτρητον έχων το έλεος. De Érina, ou Erina, da ilha de Telos, também pouco se sabe. Parece ter vivido no século IV a.C. e morrido aos 19 anos. Escreveu poesia lírica numa mescla de dialeto dórico com eólico. Poucos versos dela se salvaram, mas o suficiente para revelar a autora. Nostalgia, ternura e tristeza se revezam num estilo ao mesmo tempo poético e realista, que descreve com brilho as pequenas coisas. Chegaram até nós vários poemas falando dela, dedicados a ela, sempre extremamente elogiosos, dizendo, entre outras coisas, que seus versos são poucos, mas valem o mesmo que os de Homero. Na sequência, e para terminar por hoje, as leituras de dois poemas. O primeiro é de Érina e o segundo é sobre ela.
Ó estelas e sereias, e tu, urna funerária, contendo minhas parcas cinzas pertencentes a Hades. Saúde os que te acercarem de minha sepultura, tanto conterrâneos quanto forasteiros. Digam que recém-casada vim para cá, e mais, que de meu pai recebi o nome de Baucis, que se sabia que minha estirpe é de Telos, e que foi a companheira Érina, que sobre meu túmulo gravou este escrito. Poucos poemas Érina deixou, e nem são longos, mas seus versos foram celebrados pelas próprias musas. Por isso sua memória não se perdeu, nem foi sufocada pelas asas da noite tenebrosa. Ao passo que inúmeros poetas de hoje dissipam-se no esquecimento, ó transeunte. Mais vale um suave canto de cisne do que sons de gralha proliferando nas brumas da primavera.